Que a maravilhosa paz, bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. Estamos aqui para mais uma vez levarmos a você com muita alegria o programa Manancial. E nesta oportunidade vamos estar falando sobre há tempo para todo propósito. O nosso tema é há tempo para todo propósito. E o texto bíblico desta oportunidade está no livro de Eclesiastes, não é? De autoria do grande rei de Israel, Salomão, capítulo 3, e o verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Nós vamos estar vendo no programa de hoje por que ter um propósito. Vamos ainda ver como estabelecer um propósito. Vamos ver também entendendo o tempo para o propósito. Vamos ainda ver quando alcançamos o propósito, qual deve ser a nossa atitude quando alcançamos o propósito. E finalmente, o maior e mais nobre de todos os propósitos. Quero dizer a você que o programa Manancial desta semana já está no ar. Estamos então prosseguindo com a programação manancial desta oportunidade, falando hoje há tempo para todo propósito. A nossa existência terrena, que tem a durabilidade em torno de 80 anos, nesta caminhada, nesta jornada terrena, peregrinante, de passagem, devemos estabelecer propósitos. A palavra de Deus, conforme lemos inicialmente, ela nos mostra que para todas as coisas existe um tempo determinado, ou para todo propósito existe um tempo determinado. De acordo com o dicionário Aurélio, propósito é aquilo que se pretende alcançar ou realizar. Qualquer que seja o nosso objetivo, qualquer que seja o nosso propósito, tensionamos realizar. Tensionamos alcançar, tensionamos conquistar, seja em que mais variada seja das áreas da nossa vida, não é? As pessoas têm um propósito de se casar, as pessoas estabelecem o propósito de se formar, as pessoas estabelecem o propósito de adquirir um bem, não é? Um bem material, enfim, são muitos os variados propósitos nas nossas mais variadas áreas da nossa vida. E então o propósito é isso, tudo aquilo que alguém pretende alcançar ou realizar. Com certeza, para o ano de 2012, não é que estamos aí nele, vivenciando, inseridos, você com certeza que me assiste, e eu também, temos estabelecido propósitos para serem alcançados durante este ano de atividades, né? Já estamos no meio do ano, já estamos no mês de junho, né? 6 meses já se passaram e podemos fazer uma avaliação sobre aquilo que estabelecemos como propósito para alcançar. Pois bem, pensando nesta linha de raciocínio, neste tema proposto aqui na programação desta oportunidade, por que devemos estabelecer um propósito? Por que devemos estabelecer um propósito? Veja, como a definição de propósito é aquilo que alguém almeja alcançar ou realizar, quando estabelecemos um propósito, nós então firmamos motivações. Somos motivados por aquilo que nós desejamos, tensionamos alcançar ou realizar na nossa vida, na nossa caminhada, enfim, no nosso viver dia a dia.
A pessoa sem propósito, ela não tem motivação alguma, não é? Não tem entusiasmo para coisa alguma, daí a importância, o valor e a necessidade de estabelecermos propósitos na nossa vida. E uma vez que estabelecemos propósitos, teremos motivações positivas, não é? Toda motivação, ela precisa ser positiva. As pessoas, infelizmente, algumas pessoas têm motivações negativas, não é? Para fazer o mal feito, para fazer o errado, para fazer o ilícito, mas as pessoas de bem, na grande maioria, estão sempre envolvidas com motivações positivas. Como nós estamos sempre aqui abordando a questão bíblica, o cenário da palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção para olharmos especialmente para o apóstolo Paulo. Sem dúvida, nós poderíamos aqui apresentar muitos personagens bíblicos, muitos heróis da fé, muitas pessoas que fazem parte do cenário da Bíblia, que tiveram motivações, boas motivações, como também poderíamos apresentar, infelizmente, aqueles no cenário da Bíblia que tiveram negativas, motivações negativas. Mas o nosso propósito hoje é enaltecer a importância da motivação, do propósito ou do bom propósito estabelecido na presença de Deus, como a Bíblia nos ensina. Para todo propósito há um tempo determinado, para todo propósito debaixo dos céus há um tempo determinado. Pois bem, eu chamo a sua atenção então para o apóstolo Paulo. Quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele deixa claro qual era a sua motivação na sua caminhada como cristão, como discípulo, como seguidor de Jesus Cristo. Filipenses, capítulo de número 3 e o verso de número 13 e também o verso de número 14. Veja o que a Bíblia nos mostra, nos fala, ou nas palavras de Paulo, veja quais eram os seus propósitos. Uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, Paulo estava nesta motivação, neste propósito, esquecendo as coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja, vamos analisar juntos aqui as expressões que são aqui colocadas pelo apóstolo Paulo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Por que Paulo faz esta colocação? Com certeza, nas coisas, na vida passada de Paulo, na vida pregressa de Paulo, com certeza Paulo havia vivenciado inúmeras circunstâncias, inúmeras situações de equívoco na sua vida, de atitudes erradas que Paulo havia porventura praticado, tomado, situações que Paulo havia vivenciado que não em nada contribuíam para o seu crescimento, para o seu bem. Enfim, de forma muito sucinta, com certeza decisões erradas e equivocadas. Quando nós vivenciamos situações de equívoco e enxergamos e temos os nossos olhos abertos, os nossos olhos elucidados, aclarados pelo entendimento da palavra de Deus que manifesta a vontade soberana de Deus, estes equívocos de fato devem ser deixados para trás, devem ser esquecidos realmente, deletado da nossa memória, da nossa vida. E era esta atitude que Paulo estava tomando. E aí ele escreve a sua carta, endereçando aos filipenses, a igreja que estava na cidade de Filipos, e aí ele principia esta expressão, esta escritura neste texto, dizendo: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Existe um alvo estabelecido, existe um propósito a ser alcançado e neste propósito eu estou motivado, não é? Esta é a minha
motivação, alcançar este fim, alcançar este alvo, alcançar este propósito. Eu quero realmente atingir este alvo, avançando para as coisas que estão diante de mim. Então, a nossa jornada, de acordo com a orientação da palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, deve ser esta: eu devo esquecer as coisas erradas, os equívocos cometidos no passado, devo avançar para as coisas que estão diante de mim, aquilo que eu ainda não alcancei, aquilo que eu ainda não conquistei, mas eu sei que está lá adiante para ser conquistado, eu sei que está à minha frente e que para estas coisas eu devo avançar em todo o tempo na minha jornada. É nesta motivação, é nesse propósito que Paulo caminhava, não é? Olha o que ele diz aqui: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando de um prêmio espiritual, sobrenatural, que todo cristão convicto da sua caminhada em Cristo Jesus, da sua fé em Cristo Jesus, ele vai alcançar, vai conquistar. Para isto é necessário avançar. Para isto é necessário esquecer das coisas que atrás ficam. Para isto é necessário estar realmente convicto, perseverante, imbuído com todas as suas forças, imbuído de toda perseverança, de toda certeza, de toda convicção e força e entendimento para que possas ou para que possamos, não é? Era o que Paulo estava aqui transmitindo. Uma coisa é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço para as que estão de mim, eu prossigo neste propósito para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que possamos fazer nossas estas palavras do apóstolo Paulo, para que realmente possamos prosseguir para o alvo, avançando para as coisas melhores que estão diante de nós, nos aguardando para que sejam conquistadas em Cristo Jesus. Assim, vamos para um breve intervalo e logo após prosseguiremos aqui com o programa.